Olá, Parrot People! Meu nome é Maurício Catelli, da My Special Birds, e a convite da Adna, da minha amiga Adna, eu vim aqui falar sobre duas perguntas de duas seguidoras do diário. E são perguntas interessantes e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então, as perguntas foram da Jéssica Mesquita e da Adila Pires. A Jéssica Mesquita, ela perguntou o que fazer quando as aves começam a quebrar objetos. O que fazer para mostrar para a ave que ela não pode fazer aquilo, sair quebrando coisa e comendo coisa. E a pergunta da Adila Pires vai um pouco nesta linha também. Se elas entendem o significado do não, se elas compreendem a palavra não. E se ela pergunta se é mais ou menos a mesma coisa de um cachorro, que o cachorro entende um comando de, por exemplo, não subir no sofá. E ela também quer saber porque ela está dizendo, mas galinhas, por exemplo, a gente sabe que não aprendem quase nada, mas as aves aprendem. E a canindé, uma arara canindé, em relação a essa condição de nível de aprendizado. Então vamos por etapas. Primeiro, a gente tem que saber que essas aves, elas na vida silvestre, elas passam mais de 60% do tempo, quando acordadas, utilizando ou tendo algum tipo de estímulo cognitivo. Portanto, são aves, os psitacídeos no geral, são aves muito curiosas, elas têm isso de forma natural, porque elas vão ou fugir de predador, ou tá com as suas relações sociais, ou vai estar procurando melhor habitat, ou atrás de comida. Então elas estão sempre com a mente ali apurada, com a mente sendo estimulada. Quando elas estão em cativeiro, é importante também que existam esses estímulos. E já por ordem natural dela, elas são curiosas. Então seria como você deixar uma criança numa sala cheia de coisas. A criança ela vai ter uma tendência de ter uma curiosidade de sair mexendo aqui, mexendo ali. Ela ainda não tem essa noção do que pode e o que não pode. Então, naturalmente, ela já vai sair mexendo em coisas, porque são curiosas. Você ensinar para ela o que é certo, o que é errado, é possível, obviamente que é possível, dentro do limite daquilo que você vai conseguir fazer de motivá-la a fazer outra coisa em relação àquilo que está sendo proposto ou estimulado a ela. Por exemplo, coisas que elas gostam de bicar, madeirinhas, cadeira, persiana, coisas deste nível. Qual é a minha opinião a respeito de como tratar esse assunto? A gente já vai falar daqui a pouquinho sobre a interpretação do não. Mas qual é a minha opinião a respeito de como você trata desses assuntos? Dando novamente um exemplo de uma criança, se você tem uma criança pequena, o ideal é que você evite expor a essa criança pequena aquilo que cause risco, porque naturalmente ela vai ter a curiosidade de mexer naquilo. E se você ficar evitando que ela, toda vez que chegue, por exemplo, está solta numa sala cheia de cristais, e aí você vai ficar toda hora não para a criança, isso vai acabar gerando uma frustração. O que é o mais fácil? Deixa a criança no local onde ela pode estar livre para poder brincar com segurança com tudo aquilo que lhe foi exposto. Evita ter objetos das quais a criança não pode pegar ou não pode brincar. Isso é um fato. Então, no caso, dou um exemplo. Eu tenho algumas aves, dentre elas a ararajuba, que gosta de bicar botão de camisa e quebrar o botão de camisa. Isso é um desejo delas. Naturalmente, elas adoram fazer isso. Então, eu tenho duas formas de lidar com isso. Ou tentar evitar de quando eu estou em contato com elas, de quando eu estou brincando com elas, estar usando uma camisa da qual elas estão quebrando meu botão. Isso é uma forma mais prática de você evitar isso e menos desgastante de você evitar isso. Você tem recursos de utilizar uma camisa com botão e ela aprender a não poder pegar no botão? Sim, existe recurso.
Por exemplo, indo para o lado que eu prefiro, que é o lado de reforço positivo, sempre estimulando aquilo que eu quero e evitando aquilo que eu não quero. Por exemplo, ela está no meu ombro e a partir do momento que eu percebo que ela vai bicar o meu botão, eu evito. Eu evito com a mão, eu não faço nada mais grave em termos de algum tipo de reforço negativo ou punição negativa. Eu simplesmente evito que ela não pegue meu botão. E sim, posso reforçar com um gesto, com uma palavra, como um não, por exemplo, que a gente já vai falar daqui a pouquinho sobre isso. E a partir do momento que ela parou o comportamento, ou seja, ela está com o comportamento adequado, eu reforço muito positivamente. Para que ela entenda, toda vez que eu for bicar o botão dele, eu vou ter algo não positivo, ou seja, eu não vou ganhar nenhum tipo de recompensa, não vou ganhar a atenção dele, ele vai simplesmente me ignorar. Neste caso, eu vou ter que evitar para ela não quebrar o botão. Ela está comportada, reforço, 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 reforço. É óbvio que é muito importante que você ache esse time. Para você não fazer isso exatamente após o momento que ela mexeu no seu botão e parou em seguida, ela vai falar, bom, o meu comportamento vai ser, mexo no botão dele, em seguida eu paro e ganho a recompensa. Então você tem que tomar cuidado com este time. Ou seja, o ideal dos mundos é, num exemplo desse, você colocou ela no seu ombro, ela ficou quieta e já recompensa. Ela tentou mexer no seu botão, ou no seu colar, ou no seu brinco, evite e espere um tempo e recompensa ela com um comportamento adequado. Em relação aos objetos, a mesma coisa. Ela tem algum objeto que esteja no local onde ela brinca normalmente, o ideal é evite que ela chegue a este objeto e recompense muito o local aonde você quer que ela brinque e com os objetos dos quais você quer que ela brinque. É óbvio que é muito importante que ela tenha essa opção de ter alguma coisa para fazer, de ter alguma coisa interessante para fazer, de ter alguma coisa que esteja ali estimulando toda a curiosidade dela. Tá? Então, voltando, primeiro aspecto é, se possível, não deixe objetos das quais elas possam destruir e te deixar chateado. Essa é a primeira melhor opção. A segunda opção é reforce muito positivamente aquele comportamento que você queira que ela tenha e evite que ela se aproxime daqueles objetos que você não quer que ela quebre ou que ela destrua. Vamos para a pergunta da Adila. Se eles entendem a palavra não. Sim. Os pistacídeos são muito, muito, muito inteligentes. Então, lá na minha página, eu já publiquei alguns artigos, inclusive da cientista americana doutora Irene Paperberg, que estudou mais de 40 anos, já passa de 40 anos de estudos com os papagaios africanos e já provou cientificamente que são mais inteligentes que macacos e golfinhos, uma cognição de uma criança de 6 anos, essa idade já subindo, e que são capazes sim de entender as palavras, sim de compreender o significado delas. Tenho vários exemplos em casa com os meus papagaios, não só deles reconhecerem objetos, mas deles formularem frases com sentido lógico a partir do próprio aprendizado deles. E coisas interessantes, como, por exemplo, o Jonathan, um dos meus africanos, que sabe o que é água, sabe o que é papel, e um dia o papel molhou e ele, por uma iniciativa própria, entendeu que o papel molhado deveria ser papel água. Ele não sabia a palavra papel molhado e criou uma própria palavra dele falando papel água. Ou seja, para ele isso aqui é papel, isso é água, mas isto deve ser papel água e isso mostra muito uma linha de raciocínio lógico. Como que você vai ensinar este não? O não, ele deve, lógico que ele vai entender como uma criança entende, um não em cima do seu tom de voz, da palavra em si e do seu comportamento, da maneira da qual você vai se comportar com a ave. Então, o que eu costumo fazer? Se eu for utilizar o não de alguma forma, porque tem coisas que são intoleráveis, você não pode deixar que a ave faça. Por exemplo, te bicar é algo que você não tolera, é algo que ela tem que entender que isso é inadmissível.
Então, sim, você vai falar não de uma forma incisiva, de uma forma firme, nada agressiva, mas de uma forma firme, e vai mostrar para ela, sim, aquele que é o comportamento que você quer. E aí eu sou favorável sempre a recompensar muito positivamente aquele comportamento que eu quero. Então, me bicou? Não, não é para você me bicar. Entenda que não é para você me bicar. E afasta ela daquele local, ou se for o caso de ter me bicado, afasta ela de mim. E ela vai perceber, com esse comportamento você não vai ter nada de mim. Nada. Tomar cuidado, que assim como uma criança, pode ser que a ave esteja querendo chamar sua atenção. E uma maneira dela estar chamando a sua atenção é te bicando. Então você vai ter que conseguir lidar com isso exatamente como você lidaria com uma criança. Você está dizendo aqui, em cima de subir no sofá. Você pode usar da mesma forma. Ensinar para ela da mesma forma que você não quer que ela suba no sofá. Que aquilo não é uma atitude que você permita. Mas você deve, obviamente, que oferecer para ela outra coisa que seja tão ou mais interessante do que o sofá. Ela tem que ter uma outra opção. Agora, resumindo a ópera aqui, vamos saber que esses bichos, eles são bichos silvestres, eles têm o direito de ter a sua essência preservada. Eu sempre entendo que uma ave ela deva ter os seus direitos preservados, voar, por exemplo, e que você ter uma arara, você vai ter que preparar o seu ambiente para isso. Ou seja, é a mesma coisa que eu ter um macaco dentro de casa. Então, eu já até tive essa intenção. E um amigo meu, André Poloni, que é um treinador de macacos, talvez o melhor do país, ele me disse, você pode treinar, obviamente, com o macaco a não destruir sua casa, mas você vai ter que proporcionar para ele um ambiente da qual ele possa fazer macaquices. Se ele não fizer isso, ele vai ter um nível de frustração dele muito alto e vai causar problema comportamental. As aves são a mesma coisa. Eu tenho em casa um viveiro onde elas podem agir como aves, inclusive voar, e muitos estímulos cognitivos. E não sei se a pergunta ficou clara. Se não ficou, por favor, perguntem novamente que eu tento voltar aqui e a gente revê e discute com um pouco mais isso. Tá bom? Valeu! Obrigado! Beijo a todos! Jonathan, o que você fala pro Dudu quando ele te chama? Já vou. Já vou, é isso mesmo, você é muito educado. E o que você quer fazer? Vamos passear. Vamos passear. Vou te pegar já então, meu amor lindo.